muito bem-vindos ao segundo episódio da primeira temporada do podcast de Oncologia do Grupo HPA Saúde, temporada esta dedicada ao cancro da próstata. No último programa abordámos temas como o Movember, o movimento Movember, o rastreio e o diagnóstico do cancro da próstata, deste tipo de cancro tão frequente e com um impacto tão grande na nossa população masculina. Se não teve a oportunidade de assistir, pode fazê-lo em diferido através das redes do HPA Saúde ou então da Rádio Lagoa 99.4. Neste segundo episódio vamos mergulhar no tratamento do cancro da próstata localizado e para isso temos connosco hoje o Dr. Miguel Rodrigues, urologista nas unidades do Grupo HPA do Algarve, e o Dr. Gui Vieira, radio-oncologista e diretor da Clínica de Radio-Oncologia do Algarve. Muito obrigada a ambos por terem aceito este convite e por estarem aqui connosco nesta tarde de outono algarvia. Miguel, vamos começar por ti. Para dar início à nossa conversa, podias esclarecer um pouco os nossos ouvintes em que consiste um cancro da próstata localizado e em que casos normalmente decidimos tratar? Olá Magda, muito obrigado pelo convite, é um grande prazer. Ora bem, o cancro da próstata localizado é a fase ideal para identificar um cancro da próstata. É um cancro da próstata numa fase muito inicial e que está apenas localizada na próstata. Normalmente é um cancro que não dá sintomas, é numa fase assintomática. Às vezes os doentes, durante este diagnóstico, até podem ficar um bocadinho incomodados por não terem sintomas e por ter sido identificado um carcinoma da próstata. São estes cancros da próstata, os localizados, que nos permitem, utilizando diferentes técnicas, conseguir a cura do cancro, quando é necessária. Nessa sequência, seria possível explicar-nos que opções cirúrgicas podem ser utilizadas nesta fase do cancro da próstata, em que casos elas estão indicadas e que sequelas eventualmente podem advir dessas estratégias? Em primeiro lugar, há algo que é fundamental, que é percebermos, quando fazemos o diagnóstico deste cancro da próstata localizado, se for um tumor pouco agressivo ou se for um doente com uma esperança de vida inferior a 10 anos, provavelmente pode nem haver necessidade de fazer qualquer tratamento para o doente. Porque o cancro da próstata é um cancro habitualmente com uma evolução muito lenta e que, portanto, permite muitas vezes apenas fazer uma vigilância desta situação. Quando o doente tem uma esperança de vida superior a 10 anos e quando há esta possibilidade de curar, temos várias opções de tratamento. Umas cirúrgicas, outras através de radiação. Essencialmente, temos sempre a opção de, se o tumor tiver apenas um nódulo bem identificado, permite-nos até fazer um tratamento focal da próstata. É algo que não é muito frequente, mas pode acontecer. O doente pode optar por tratar apenas aquele local, minimizando as sequelas, não tendo praticamente sequelas nenhumas. Depois há tratamentos cirúrgicos mais ablativos, que implicam tratar toda a próstata, e nesses casos a cirurgia é o principal tratamento, que implica a remoção completa da próstata e depois a ligação novamente da uretra à bexiga. Existem várias técnicas. Antigamente tudo começou com a técnica aberta, depois foi-se progredindo para as técnicas laparoscópicas, que é as cirurgias que as pessoas conhecem como a cirurgia dos furinhos, e atualmente já fazemos esta técnica dos furinhos, assistida por instrumentos robotizados que nos permitem uma maior precisão de todos os gestos cirúrgicos e com uma taxa de sequelas muito menor. Depois há ainda ainda em ambiente de bloco operatório, há uma técnica de tratamento de cancro da próstata, que o Dr. Gui Vieira irá falar, que já é combinada do urologista com o radio-oncologista, e que ele certamente falará bem melhor do que eu. Em termos de sequelas, existem duas grandes sequelas que assustam muito os doentes. Por um lado, a incontinência urinária, por outro lado, a disfunção erétil. Para termos estes dois são dois problemas, sobretudo a incontinência urinária, que retira muita qualidade de vida aos doentes, mas que apenas persiste em cerca de 5% dos doentes ao final de um ano. Numa fase inicial pode haver alguma perda, mas que depois, quer com fisioterapia, quer dando tempo à cicatrização, a incontinência urinária residual ao fim do ano é de apenas 5%. Em relação à parte sexual, é algo que afeta e que preocupa todos os homens. Nós, homens, temos uma função biológica básica na nossa espécie, que é garantir a diversidade genética, e, portanto, é algo que preocupa a generalidade dos homens. Ficamos muito traumatizados quando a nossa sexualidade é afetada, e isso, às vezes, também é algo que também afasta os doentes até do diagnóstico.
Mas é importante ter consciência que cada vez há mais técnicas, mais tratamentos e mais formas de resolver a própria disfunção sexual, de forma a que a pessoa continue a ter uma vida sexual ativa, o mais normal possível e com o mínimo de sequelas. Mas estas são os dois grandes sequelas que todos os doentes temem. Okay. Talvez aqui a robótica a ganhar um protagonismo nos últimos tempos, imagino. Curiosamente, não, porque todos os estudos mostram que acaba por ser um bocadinho indiferente. A robótica tem outras vantagens. A cirurgia laparoscópica e com instrumentos robotizados acaba por permitir uma recuperação mais rápida, muito mais rápida dos doentes e uma precisão cirúrgica muito maior. E pronto, é essencialmente isso. Muito bem. Gui, seguindo aqui a mesma linha de raciocínio, pode-nos explicar um pouco em que consiste, o que é a radioterapia? Dói? Como é que se faz? Quanto tempo é que demora? Que são perguntas que os doentes nos fazem muito na consulta, não é? Ora bem, a radioterapia não é mais do que a utilização de radiação que nós fazemos passar por parte do corpo que nós queremos tratar, e essa radiação vai fazer com que haja a quebra de uma das cadeias do ADN das células. A lesão essa que é considerada uma lesão subletal, ou seja, não leva imediatamente à morte daquela célula, mas depois já há aqui a grande diferença entre as células normais e as células tumorais. Ou seja, as células normais têm no seu ciclo celular que nós chamamos de 3 checkpoints, portanto são 3 zonas dentro do seu ciclo celular em que eles vão verificar se está tudo em ordem, ou seja, se aquele ADN está correto, se não está correto, se houve alguma alteração, se houve alguma agressão à célula e tudo mais. E reparam que com a radiação que passou, houve umas alterações que foram feitas a nível celular e conseguem-nos reparar. Enquanto que a célula tumoral, a grande preocupação é replicar, é duplicar e, portanto, não tem estes checkpoints. E uma vez feita uma lesão subletal, mais uma segunda subletal, mais uma terceira subletal, acaba por se transformar numa lesão letal, e é esta a diferença em que a radiação e que a radioterapia funciona, porque as pessoas dizem bem, não é? Mas como é que a radiação distingue uma célula tumoral de uma célula normal? Não distingue, trata exatamente da mesma maneira. A diferença é esta, que a célula normal tem tempo para recuperar. Por isso é que só fazemos um tratamento por dia, normalmente, para dar tempo às células normais de recuperarem, e por isso é que só fazemos 5 tratamentos durante a semana. Ou seja, normalmente o sábado e o domingo não se fazem tratamentos para dar tempo às células normais e aos tecidos normais de recuperarem. A radioterapia, no caso da próstata, que quer localizada, quer mais avançada, mas estamos a falar do cancro da próstata localizada, tem uma taxa de sucesso muito semelhante à cirurgia. Portanto, mais importante do que dizermos que este é melhor que aquilo, porque todos têm vantagens e todos têm desvantagens, é importante que haja uma reunião multidisciplinar em que estamos presentes todos os especialistas, seja o urologista, seja o radio-oncologista, seja o próprio oncologista, o anatomopatologista, o da imagem, o imagiologista, e que caso a caso e doente a doente, com o envolvimento do doente, cada vez mais o doente tem o direito de escolher aquilo que ele acha que é o melhor para ele. Não é? E, portanto, como existe este equilíbrio, ou seja, estas taxas de sucesso muito semelhantes, obviamente que para evitar, provavelmente, estes efeitos secundários que o Miguel falou, que para os homens não são assim tão fáceis, principalmente, eu acho que o que afeta mais a qualidade de vida até a incontinência do que propriamente a impotência, né? A gente tem impotência, tem maneira de dar a volta àquilo, e havendo um tratamento equivalente ou com a mesma taxa de sucesso, muitas vezes, quando os doentes são devidamente explicados e tudo mais, optam pela radioterapia. Mas a radioterapia também tem efeitos secundários. Claro. Então, neste contexto, podias-nos identificar que tipos de radioterapia é que existem e quando é que eles estão indicados? Ora bem, a radioterapia, nós temos 2 tipos de radioterapia de uma forma geral. A radioterapia externa, portanto, que é uma máquina que produz radiação por si só. Antigamente usávamos bombas de cobalto, era uma pastilha de cobalto que estava dentro de um cofre e por meios mecânicos vinha parar à cabeça do acelerador. Hoje não, hoje em dia já são máquinas muito mais evoluídas e que aceleram as partículas e, portanto, só há radiação no momento do tratamento, e que é a radioterapia externa. Portanto, anda à volta do doente, não dói, não se sente, está-se ali quieto, não aquece, não faz nada disso, 2, 3 minutos por dia. Obviamente que entre deitar, posicionar, fazer o tratamento, no caso da próstata estamos a falar ali em 5, 10 minutos,
com a preparação por causa da bexiga, com meia hora antes em que tem que esvaziar a bexiga e beber determinada quantidade de água, mas sem grandes efeitos secundários, ou seja, as pessoas não saem de lá mal dispostas, não saem de lá a vomitar, não perdem o cabelo, não dá nada dessas coisas que costuma dar a quimioterapia, por exemplo, aos tratamentos citostáticos. Contudo, com uma maior capacidade de identificar o que é que nós estamos a tratar. Nós antigamente a grande referência eram os ossos e por isso o posicionamento era feito em base dos ossos, só que a próstata está no meio do reto e da bexiga. E, portanto, se eu tiver mais fezes ou mais gases, portanto, o reto vai a subir a próstata. Se eu tiver mais urina, a bexiga vai empurrar a próstata para um lado. Se eu tiver menos urina, a bexiga vai deixar a próstata vir para um lado. Ou seja, a próstata é um órgão que se mexe, não é uma coisa que esteja quieta todos os dias. E o que antigamente nós tínhamos a capacidade de visualizar, ou melhor, de identificar o doente estando deitado, e era aquele do nosso campo de tratamento, e tínhamos que dar uma margem, para terem a ideia, uma margem de 1,5 cm à volta da próstata, como meu alvo, para garantir que por onde ela se mexesse eu não a falhava. Hoje em dia esta margem é na ordem dos 3 milímetros. Porquê? Porque antes de fazer o tratamento, as máquinas estão já com um novo sistema de imagem, que fazem como se fosse uma TAC diária naquele momento, que permite ao técnico identificar onde está a próstata, onde está a bexiga, onde está o reto, onde estão os gânglios, quando queremos tratar os gânglios, e, portanto, ajustar o tratamento à próstata. Daí que os efeitos secundários da radioterapia, que eram os dois grandes problemas, era queimarmos a bexiga e queimarmos o reto, que era a retite rádica e a cistite rádica, sendo que a retite rádica muitas vezes era corrigida única e exclusivamente com cirurgia e, portanto, tinha que se tirar aquele pedaço do reto, as pessoas tinham que ficar com um saco, ou, no caso da bexiga, tirar a bexiga, ficar com 2 furos cá atrás da urina, ou seja, era uma qualidade de vida horrível. Cada vez vemos muito menos destes casos, ou seja, cada vez temos muito menos destes casos. E, por outro lado, esta grande evolução, a radioterapia nos últimos 30 anos evoluiu imenso. Esta evolução permite-nos também, ou permitir-nos também, subir a dose por dia e reduzir o número de tratamentos. Enquanto que nós, há uns anos atrás, faríamos normalmente 40 tratamentos para tratar um cancro da próstata, hoje reduzimos para 28, há quem reduza para 20 e há quem reduza para 5, mas isso ainda é um ensaio clínico e, portanto, não é para aqui chamado. O Algarve tem a sorte de ter um aparelho que é o aparelho, portanto, o modelo mais sofisticado de radioterapia de uma das marcas, portanto, passa a publicidade igual a da Fundação Champalimau, que era a tal máquina que toda a gente achava que era milagrosa, mas com a vantagem de ser 6, 7 anos mais nova do que a própria Champalimau, portanto, e estas máquinas acabam por funcionar muito como os nossos telemóveis, os nossos computadores, ou seja, quando sai um modelo já vem com mais qualquer coisinha. Somos 3 especialistas, todos com experiência, com mais de 15 anos de experiência e, portanto, e colaboramos em equipa multidisciplinar com os urologistas, com os oncologistas, semanalmente, caso a caso, e, portanto, posso dizer que em termos oncológicos não queremos ser melhor que os outros, mas fazemos tão bem como se faz em Lisboa, como se faz em Paris, como se faz em Londres ou em Nova Iorque. Muito bem. Obrigada por esse esclarecimento muito importante para os nossos estudantes da nossa região, não é? Então, aqui por último e para finalizar o nosso guião, uma pergunta para ambos, pergunta do milhão, em gente assim de controversa. Portanto, radioterapia versus cirurgia, quando é que defendem que devemos de indicar cada uma das modalidades no tratamento do cancro da próstata localizado? Eu gostava de falar ainda sobre a outra técnica que não falei, porque eu falei só na radioterapia externa, esqueci-me de falar da radioterapia interna, que é a tal técnica que é feita em ambiente de bloco operatório, que é a braquiterapia, portanto, que é a colocação de sementes radioativas de iodo 125 dentro da próstata, através de umas agulhas que penetramos na zona do períneo, que é aquela zona entre o reto e os testículos, que é feito em combinação com o urologista e o radio-oncologista, sendo que o radio-oncologista tem que manipular o material radioativo, portanto o urologista não tem essa licença, digamos assim, mas colaboramos em equipa, trabalhamos em equipa e essa grande vantagem da braquiterapia por dentro é o que é, em vez de eu fazer uma radioterapia de fora para dentro, tendo que atravessar a tal bexiga e o reto para poder chegar à próstata que está lá no meio, eu deixo a radioterapia por dentro.
ou seja, a radiação vem de dentro para fora e, portanto, a dose que chega ao reto é muito mais pequena, a dose que chega à bexiga é muito mais pequena, que é a braquiterapia prostática que o Miguel falava e que diz que eu fiquei de explicar e depois não expliquei, entusiasmado com a radioterapia externa. A braquiterapia tem indicação para os tumores de risco, de baixo risco ou de risco intermédio baixo. O risco intermédio baixo, portanto, é um PSA de 7,3 mais 4, desculpem, um Gleason de 7,3 mais 4 com PSA inferior a 10. Tem que ter um bom jato urinário, ou seja, não pode ter complicações que não têm nada a ver com o tumor, mas que já tenham dificuldades ou por hipertrofia benigna da próstata, assim, portanto, essa parte é avaliada sempre pelos urologistas. E a grande vantagem é que tem uma taxa de sucesso, lá está, na ordem dos 98, qualquer coisa por cento. Portanto, quando comparamos radioterapia externa, a cirurgia e braquiterapia, até que têm mais taxa de sucesso, mas também são os melhores doentes, são os doentes com a doença menos agressiva. E a grande vantagem é que é feita só uma única vez. Ou seja, o doente vai ao bloco operatório, nós fazemos o procedimento, no dia seguinte tiramos a algália, vai para casa e fica a fazer o seu tratamento em casa, a sua vida normal, sem grande festa, sem afetar a vida dele, sem afetar a sua vida cotidiana, e num só dia tratou o seu cancro da próstata, coisa que na cirurgia não consegue, porque apesar de haver esta cirurgia robótica, ainda são 2-3 dias, Miguel, de internamento. Se for de radioterapia externa, tem que ir lá pelo menos 28 vezes à radioterapia a fazer o tratamento e, portanto, é sem dúvida uma técnica, obviamente que depende também enfim, do operador, né, de quem a está a fazer, ainda depende muito, e essa tem sido a grande dificuldade na braquiterapia a nível mundial, é que se está a perder muito a escola da braquiterapia. E cada vez mais com estas máquinas mais evoluídas, as gerações mais novas têm tendência a fazer, gerações mais novas dos meus colegas têm tendência a fazer a radioterapia externa, e daí a experiência, entre aspas, de fazer os 5 tratamentos e numa semana conseguir, portanto, tratar o doente, o que eu tenho muitas reservas nisso. Claro. Mas, força. Voltando à controvérsia. Como é que ficamos? Como é que desempatamos? Eu acho que o mais importante é a informação. Acho que pelo menos essa é a nossa prática, é informar-nos dos nossos doentes, de esclarecer bem qual é o tipo de tumor que tem, qual é que é o prognóstico que tem, quais são as opções para aquele tipo de tumor que estão disponíveis. Explicando em cada técnica quais são as sequelas, a probabilidade de sequelas, quais são as soluções para as sequelas, quais são as taxas de cura, e muitas vezes até há doentes que têm consulta com o urologista e depois vão ter esclarecimento com o radio-oncologista, de forma a que eles façam a escolha deles da forma mais consciente possível, porque são eles que têm que viver com as sequelas. Não é fácil escolher, nós tentamos informar os doentes da melhor forma possível, não devemos ser nós a escolher pelo doente. Obviamente, se o doente, da perspectiva do urologista, se tem contraindicações cirúrgicas, não permitem uma cirurgia tão bem feita ou com maior risco de sequelas, nesse caso, se calhar, preferimos optar por uma radioterapia, ou por uma braquiterapia, às vezes até por uma combinação de braquiterapia com radioterapia. Depende de cada situação, de cada doente. Mas isto, cada vez mais, é um fato feito por medida para cada pessoa. E deve ser a pessoa a escolher a cor do seu fato, entre aspas, sempre possível. Porque ela tem que viver com esta opção. Sim, nós talvez não sejamos as pessoas mais indicadas para a controvérsia, porque temos os dois a mesma maneira de pensar. Eu diria que, e sem qualquer desprimor, os urologistas mais velhos tinham mais tendência a fazer a cirurgia, era a área deles, era aquilo que eles faziam, e portanto um cancro da próstata era para operar, não é? Com o melhoramento da técnica da radioterapia, tudo mais, já há um equilíbrio nas decisões terapêuticas, é como o Miguel diz, ou seja, quem tem que escolher o tratamento é o doente, portanto, porque é ele que vai viver com a doença. E eu costumo dizer aos doentes, as cirurgias também têm vantagens. Por exemplo, uma pessoa que pense como se pensava há 30 anos atrás, que a única forma de curar cancro é operar, ou seja, tirar aquilo cá para fora, não é? Dá-lhes a falsa sensação que já não têm tumor, já não têm cancro. Eu fui operar, tiraram-me, já não está. Enquanto que se eu fizer radioterapia, nunca lhe tirei nada, não é?
E eles às vezes ficam assim, então, mas como é que ele sabe? Como é que ele sabe onde é que está o tumor? Será que ele não errou? Será que ele acertou? Será que isto ainda está aqui? Será que só o adormeceu? E, portanto, tudo isto levanta dúvidas, pode levantar. Portanto, tem que ser muito bem explicado aos doentes as taxas de sucesso, aquilo que nós conseguimos, os efeitos secundários, as vantagens, as desvantagens, e depois o doente conscientemente escolher aquilo que ele acha que é o melhor para ele. Curiosamente, no cancro da próstata, às vezes são as esposas que escolhem. Então na consulta dizem: meu marido vai fazer não sei o quê. Não, mas espera. Não, é o meu marido vai fazer aquilo. Que é engraçado. Normal, que é casado, sabe, que exatamente. A última. Ele é que decide, afinal. É a sobremesa, quanto mais. Então aqui, em jeito de conclusão, ganha cada vez mais foco a equipa multidisciplinar. Sem dúvida. E no fundo a decisão do doente ou da esposa, né? Ou da esposa, sim. É uma decisão de família. Devemos às vezes alertar, às vezes os filhos ou a família têm uma vontade enorme. Não, ele tem que ser operado, tem que tirar. E o doente diz assim: não, eu quero fazer uma braquiterapia porque as sequelas sexuais e de continência são menores. E eles tendem a forçar. E às vezes é importante explicarmos: nós não devemos forçar os nossos familiares naquilo que nós achamos que é o melhor, porque as pessoas têm que viver com as sequelas e com a decisão consciente, e é importante que essas pessoas vivam com as potenciais sequelas sem culpabilizarem ninguém, muito menos fiz isto porque tu disseste, ou porque os miúdos é que quiseram, agora olha como é que eu vivo, e isto é injusto para todos, para o doente e para a família, por isso, mas pronto, é uma decisão, a decisão do doente é sempre soberana. E nós estamos lá sempre a apoiar, mesmo que a decisão não tenha sido a nossa técnica, do nosso tratamento. Eu costumo dizer aos doentes: eu estou cá, e se tiver alguma dúvida, depois de ter escolhido o que escolheu, mesmo que não tenha sido a radioterapia, estamos cá, e o Miguel também está aí. Portanto, não foi porque não escolher a nossa técnica que agora vamos abandonar, não é? Somos médicos, portanto temos tratado dos doentes, e se pudermos ajudar, estamos lá para ajudar. E isto é ingrato para os doentes, às vezes têm tantas opções para tomar, e eles ficam a olhar para nós: mas eu não sou médico, o que é que o doutor acha? Assim, tem que pensar bem para decidir e aquilo que sente que é o melhor para si. E a pessoa tem que escolher. Muito bem, obrigada. E com esta fechamos o episódio de hoje. Miguel e Gui, muito obrigada, mas mesmo muito obrigada por terem vindo hoje e abordado estes assuntos de forma tão aberta e tão cerimoniosa, que às vezes não é fácil. É um prazer conseguir reunir aqui colegas e amigos nestas ocasiões, é sempre muito bom. Aí em casa ou no carro, obrigada por terem estado desse lado. Fiquem atentos ao lançamento do segundo episódio. Nesse programa vamos falar sobre o tratamento do cancro da próstata em fases avançadas, e para isso vamos contar com o Dr. Domingos e o Dr. André Cruz. Até lá. Obrigada. Obrigado.